Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mosquito Aedes aegypti. Este inseto que tem causado verdadeiro transtorno é o tema do Observações, que vai falar sobre as formas de combatê-lo e também como impedir as principais doenças causadas por ele. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. Olá pessoal, meu nome é Anderson Rodrigues, sócio proprietário do escritório Anderson Rodrigues Advogados Associados. A partir dessa semana estaremos no programa Observações, esclarecendo todas as dúvidas sobre o direito no programa. Caso você tenha alguma dúvida sobre os mais diversos ramos do direito, direito empresarial, direito sucessório, direito familiar, direito trabalhista, entre em contato conosco pelo telefone que está aqui abaixo, que nós esclareceremos as suas dúvidas no Minuto do Direito.
Segundo dados do boletim epidemiológico mais recente divulgado pelo governo de Minas, somente aqui no estado já foram mais de 131 mil casos notificados de dengue. Desses 131 mil, 46.619 casos já foram confirmados. Bom, e para falar sobre os impactos que o mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, mas também da chikungunya, febre amarela, tem causado aqui na cidade e também em Minas Gerais, nós recebemos hoje aqui no nosso programa o Douglas Duarte, ele que é supervisor do setor de endemias aqui de Pará de Minas e vem ao nosso programa falar sobre as formas que a gente vai encontrar para acabar com esse mosquito que tem feito tantos transtornos, não só aqui na cidade, mas claro, em todo o país. Bom, Douglas, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse mosquitinho que tem feito verdadeiro inferno na vida de todo mundo, né? Prazer estar aqui presente. Infelizmente, eu vou usar a frase que eu escutei hoje à tarde, o mosquito evoluiu e a gente não evoluiu. Os números mostram que vem crescendo no estado de Minas Gerais, foi acometido esse ano, muito com a presença do vírus da chikungunya, e vem crescendo os números e são alarmantes. Agora, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você avalia o atual cenário não só da dengue, mas dessas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti neste momento agora que a gente está passando? A gente analisa os dados e vê que os dados são alarmantes, os casos são alarmantes, praticamente triplicou, principalmente chikungunya no estado. A gente tem um LIRA nacional, a gente observa que o estado de Minas Gerais é onde apresentava as maiores regiões com LIRA acima de 1% e aqueles LIRAs que tinha acima de 3,9%, que já é considerado o cenário para quase epidemia. E os números aí se mostrando e chegou o resultado, tá aí os números, os casos aumentando das arboviroses que a gente chama, que são zika, dengue, chikungunya e a febre amarela, que até o presente momento, graças a Deus, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado dentro de cidades, que a gente fala que a dengue, a febre amarela urbana. Bom, mas o que tem causado, Douglas, esse aumento no número de casos? A gente tem visto aí que em 2023 as autoridades de saúde têm feito alertas, ido para a imprensa, aqui na TVI mesmo, direto e reto a gente tem reportagens no jornal falando sobre isso, as rádios também. Então, o que em 2023 está diferente de 2022 e de anos anteriores? A gente acredita muito que é a questão da Covid, porque a vacinação veio, aquelas notificações não estão mais sendo subnotificadas porque os sintomas podem se confundir, e então a gente pega também uma sazonalidade. Esse ano teve o clima um pouco diferente, muita pancada de chuva à noite, sol durante o dia, então isso é muito propício ao desenvolvimento do mosquito, que é um ciclo muito rápido. Então a gente analisa muito o período, como 2022, na virada de ano, a gente teve muita chuva, então o mosquito não se deslocava tanto. As pessoas até acham, mas está chovendo, a intenção é de ter mais. Em parte sim, mas a gente percebe que quando a gente tem períodos de chuva longo, durante 2, 3 dias, aquela chuva mais constante, esse mosquito desloca pouco, então ele não vai se desenvolver, ele não vai desovar em grande quantidade. Como ele é um mosquito frágil, então ele não consegue se deslocar, porque ele fica dentro de casa, a fêmea, mas para ela fazer a ovoposição, na sua grande maioria, ela vai sair para fora, porque aí ela vai procurar os depósitos que estão ali na região. E a gente pode constatar que são muitos, e a grande maioria deles estão dentro dos quintais, dentro das residências. A gente sempre bate, as pessoas associam muito ao mato. Muitas vezes a gente recebe denúncia: olha, o meu lote está sujo do lado da minha casa, precisa de ter. A gente analisa, se tiver o mato, só o mato, tem um problema com outros animais, dengue não. Porque ele vai precisar de um depósito para colocar, vai precisar de um depósito com água. Então, se as pessoas não fizerem o descarte de lixo nesses locais, a gente não vai ter problema ali. E o que a gente observa? Ele é um mosquito preguiçoso. Então, a fêmea fica dentro de casa. Dentro de casa, ela tem alimento, que é o sangue humano, que ela sempre vai dar preferência. Pode ser qualquer animal, mas ela sempre vai preferir o sangue humano. E ela tem depósito dentro da própria casa, que ela pode vir a desovar. Então, ela não vai querer se deslocar para outros lugares se realmente ela não tiver a necessidade. Então, se dentro da sua residência você tiver com tudo, não deixar criadouros, lavar os bebedouros de animais, conferir a caixinha de geladeira,
seguir as orientações que os agentes deixam na casa dos moradores, a gente consegue diminuir esses números drasticamente. Bom, Douglas, e aqui em Pará de Minas e na região nós temos muitos casos notificados e casos confirmados. Mas antes de você falar sobre isso, explica para o nosso telespectador o que significa um caso notificado e, na verdade, um caso confirmado de dengue. Por que eles não têm similaridade? Primeira coisa, né, a pessoa chega na unidade e aí o médico vai analisar quais são os sintomas dela. Então, febre alta, dor de cabeça, dor retroorbital, uma artralgia intensa, petequias. Então, ele vai analisar a primeiridade. A pessoa apresentou 3, 2, a gente já começa, até a partir de 2 sintomas, dependendo, a gente já começa a ligar o alerta. Então, essa pessoa ela é notificada. Por que ela é notificada? Porque se tem na unidade, pessoas estão chegando com sintomas que de dengue, a gente está num período sazonal. Esse período começa ali em outubro e vai agora até maio, junho, né, que é o período que entra frio. Então, a gente começa a observar e o médico notifica. Em cima dessa notificação é feito um trabalho. E aí, o que a gente mais insiste, as pessoas têm que voltar para poder colher a sorologia. Que às vezes acontece da pessoa não voltar. Aí sim a gente vai confirmar o caso. Porque às vezes a pessoa foi no médico, ela estava com uma outra infecção. Né? Ela poderia estar sofrendo com outra coisa. Mas ela apresentou sintomas que são incomuns das arboviroses e num período do ano que há muita circulação do vírus, que é esse período de chuvoso, que, né, nós vamos falar assim, o verão, né, no nosso país, que é muito quente, e essas pancadinhas de chuva. Então aí a gente separa o joio do trigo. Então às vezes notifica um bairro, a gente está vendo notificações no bairro, aí chega a sorologia, aí a gente analisa qual sua positividade. Então vamos supor, eu mandei 10 exames, chegou 8, então, automaticamente, esses outros 2 que às vezes a pessoa não fez, a gente já considera como positivo acima de 50%. A gente já tem muitos casos positivos. Então, o que separa é isso. Então, às vezes chega as sorologias, todas negativas, as notificações dos casos. Aí a gente analisa, esse que só teve 2. Aí o caso é descartado devido a não apresentar todos os sintomas, né, e outras sorologias em volta, demonstrando que não teve positividade e circulação. Então, quer dizer que demonstra que ali não tem circulação de vírus. Né? Então, é por isso que a gente separa os casos descartados, igual os em branco inconclusivo, que estão esperando o resultado que vem muitas vezes da FUNET, porque a sorologia hoje só quem realiza é o Estado. Agora, Douglas, hoje a dengue ela existe vários biotipos aí e o mais grave, que a gente sabe que é a dengue hemorrágica, pode levar à morte, daí a importância da gente combater esse inseto de uma vez por todas. Explica pra gente como que funciona esses tipos da dengue e em quais sintomas eles são os mais graves. A gente tem, na verdade, são 4 sorotipos, né, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. E são quadros que evoluem para o hemorrágico. Tem pessoas que têm essa ideia. Mas eu estou com dengue hemorrágica, eu contraí. Não. Você contraiu algum sorotipo e evoluiu para um quadro hemorrágico. Por que evolui para um quadro hemorrágico? Não buscar assistência médica no tempo hábil, fazer automedicação, não se hidratar, não se alimentar, porque quando às vezes a pessoa realmente está com dengue, ela não tem esse apetite, ela fica apática, e às vezes as pessoas não se previne, não se hidrata, não se alimenta de maneira correta. E aí você evolui para um quadro grave. No caso da chikungunya, a gente não tem esse caso de hemorrágico, mas a gente tem o que a gente chama de cronificação da doença. Então a pessoa pega uma chikungunya e essa dor fica crônica. Tem casos já relatados que a pessoa está há mais de 3 anos sentindo dores até hoje. Teve pessoas que já aposentou e infelizmente a gente está vendo um quadro de pessoas também vindo a falecer devido à chikungunya, principalmente em idoso e criança. A gente tem um dado que, por exemplo, na região do Paraguai, que é fronteira com o Brasil, está tendo muita morte de crianças e idosos devido à chikungunya. A zika é uma doença que vai acometer mais as grávidas, né? Que até então, né, graças a Deus, a gente não está tendo incidências dela na região e no município. Apesar, a gente tem um caso numa cidade vizinha, já confirmado de zika, mas o número é bem baixo, é bem pouco, a transmissão de zika no nosso estado aqui. E a zika, a gente tem que deixar claro que teve uma época no Brasil que ela veio com tudo e o que teve de criança nascendo aí com microcefalia não estava no gibi, né? Sim. A zika, ela cometeu principalmente a região nordeste, né, do país, foi onde ela foi introduzida, muito se fala, né, devido à Copa do Mundo.
onde a gente fala muito isso. Só nessas épocas festivas, né, que a gente vê a circulação aumentando. Então a gente alertou muito as unidades, em entrevistas, né, propriamente aqui na casa, do período que era o carnaval. Né? A gente esse ano teve o carnaval, um dado que, né, a gente perguntou por que esse ano a gente vê esse aumento de casos. Ligo muito isso ao carnaval, porque, por exemplo, o carnaval de Belo Horizonte já é o terceiro mais procurado no país. Então tinha gente vindo para BH, gente de Belo Horizonte indo para outro estado, para outros estados, o pessoal de Pará de Minas, né, buscando outras cidades para passar o final de ano, as festas de final de ano, emendando com o carnaval. Então a gente começou a ter circulação desse vírus de outros sorotipos dentro do município. Tanto que esse ano aconteceu uma coisa que a gente já identificou na sorologia, que foi a nova circulação do tipo 1 da dengue, que a nossa epidemia com esse vírus foi nos anos 2000, foi lá em 2000, 2002, ali naquele período, onde a cidade, eu lembro que a cidade passou uma crise, um problema muito grave com esse sorotipo. Então, adoeceu, as pessoas criou anticorpos, só que agora ele voltou. Tanto que a gente começa a perceber que muitas das notificações tem muito estudante, então aquele pessoal ali nasceu em 2002, 2003, então esse vírus está atingindo essa faixa etária de idade, que antes era um tipo 2 e tipo 3 que circulava no nosso estado. Então o tipo 1 ele voltou a circular. Muito a gente acredita que seja devido a essa circulação de pessoas para outros estados, né? Ok, Douglas, agora a gente faz um breve intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, nós retornamos em instantes logo depois do nosso apoio cultural. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Chuva e esgoto. Cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. No programa passado, nós falamos sobre como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E para isso, eu quero falar sobre 3 características importantes que é necessário para qualquer situação, para qualquer objetivo que você possa ter.
E essas características são o foco, a determinação e a persistência. Para você ser um verdadeiro discípulo, você vai precisar dessas 3 características. Para você manter um casamento, um bom casamento, você também vai precisar dessas 3 características. E para entrar numa faculdade, claro que se você não tiver foco, não for determinado e não tiver persistência, você não continua. Claramente nós vemos isso em turmas que entram 30, 40 e no final, quando estão formando, são 20, 14, 15. Na nossa vida, tudo que vamos fazer é necessário termos foco, determinação e persistência. Vou falar mais sobre isso nos próximos programas. E neste momento eu gostaria que você refletisse como estão na realidade, essas 3 características na sua vida. Reflita sobre isto, sobre o que você tem alcançado, qual sucesso você tem atingido. Qualquer dúvida, fale conosco. De volta com observações que hoje fala sobre o combate à dengue e também ao mosquito Aedes aegypti. Bom, Douglas, no primeiro bloco nós falamos dos aspectos gerais aí do nosso assunto de hoje, mas agora a gente vai falar sobre o seguinte: Pará de Minas hoje tem uma equipe eficiente que percorre o município, não só o centro urbano, mas também as zonas rurais, em busca aí de entrar nas casas e ver então possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Como que esse serviço vem sendo feito aqui na cidade e qual que é a principal dificuldade que vocês têm encontrado hoje em dia? Hoje a gente tem um quadro de 80 agências de endemias. A gente teve um reforço nessa virada de ano agora, devido ao período sazonal, e o pessoal que fez do processo seletivo, veio para reforçar a equipe. O trabalho, ele consiste muito nas visitas domiciliares, casa a casa, empresa a empresa, os lote-vags. Esse trabalho, a gente entra no imóvel, observando tudo que possa vir a parar a água e tudo aquilo que tem a água, A gente sempre fala isso com as pessoas, muita gente questiona, olha, não está chovendo. Não, pois é, por isso que a gente quer que você tire, porque quando chover, para não estar no local de onde a chuva vai cair. Esse trabalho consiste basicamente na remoção de criadores, que a gente chama de ação mecânica, que é retirar os depósitos, fazer ou ensaca e coloca para o lixo levar, ou coloca em uma área coberta. Tratamento químico, que a gente chama, que é o que muita gente considerava antigamente, eu coloco aquele pozinho aqui, não é um pozinho mais, é um comprimido. A gente faz o tratamento daqueles depósitos onde o agente não consegue remover, não consegue fazer a eliminação, a gente faz o tratamento. E complementando esse trabalho, a parte educativa, a gente tem, o agente faz a parte educativa, a gente tem um setor específico também, que é a educação em saúde, para tratar sobre assuntos relacionados à dengue, capacitar profissionais de outras empresas, escolas, para apresentar palestras. Então o trabalho hoje consiste nessas visitas. A nossa maior dificuldade, como você falou, hoje é os imóveis fechados, são os imóveis inabitados, que não tem habitantes, e o que mais intriga a gente, que deixa a gente muito chateado, são aqueles imóveis que tem morador e o morador não quer receber o agente. A gente vem crescendo esse número. Curiosamente, esse número nos últimos tempos ele aumentou muito, de pessoas que estão em casa, você chama, não atende. Às vezes a pessoa atende o interfone, quando você se identifica como agente de endemias, ela te deixa lá no portão esperando, finge que não é com você. Tem gente que não aceita a visita, pura e simplesmente por falar que a gente está invadindo o espaço. Tem gente que fala que o nosso salário é muito mal pago, que não tem porquê pagar o salário, que o serviço não tem efetividade. Então, assim, a gente tem diversos reclamantes, vamos dizer. Mas a nossa maior dificuldade é as pessoas entenderem a importância da presença do agente de endemias no bairro. Porque ele está ali como orientador, como um técnico. Ele está ali para ajudar a população. Se a população fizer essa parte dela, quem sabe, a gente nem precisaria de ter o agente. Se a gente tem o agente, é porque alguém está deixando de fazer a parte dele. Então, hoje, a nossa maior dificuldade é essa. São os imóveis fechados, que a gente não consegue adentrar facilmente,
e são potenciais hoje para ter proliferação. Agora, a gente sabe também que, além das casas e lotes vagos, aqui em Pará de Minas, o que tem de lote aí vazio e que o dono, como diz, deixou a Deus dará, não está nem aí, né? Você liga ali na Secretaria de Meio Ambiente, né? Pede lá para poder resolver o processo. Às vezes a prefeitura fica até de mãos atadas, porque quem tem um lote, como diz, é propriedade privada, tem como obrigação e responsabilidade cuidar daquele lote, capinando, né, colocando ali a terra toda arada, justamente para que não dê nenhum tipo de problema para os vizinhos que estão ao redor. Então, assim, a gente tem visto também que as pessoas não têm feito a parte delas, mas além disso, tem também as empresas que não fazem a parte dela, né? Porque a gente sabe que tem muitas empresas em Pará de Minas que às vezes tem uma área de territorial ali, uma área territorial muito grande, e às vezes não tem um funcionário específico para cuidar daquele loteamento. Então, na verdade, as empresas também precisam também trazer a prefeitura como parceira, né? A Secretaria de Meio Ambiente hoje é uma parceira muito forte com a gente tem sempre está muito alinhado nessas questões de limpeza de lote. É bom alertar, gente, você não vai lá simplesmente cortar o mato e dobrar, como a gente fala, né? Só deitar o mato, é preciso remover, né? E as pessoas terem educação também de não jogar o lixo no lote, só porque o lote está vago, né? Tem a coleta de limpeza urbana, passa na porta da sua casa, coloca lá para o lixeiro levar, descartar no lugar que é ideal. A questão das empresas, sim, a gente tem grandes empresas na cidade que tem problemas, sim. Inclusive, a gente faz pelo menos uma vez no ano, reúne essas empresas, convoca elas para mandar um funcionário para a vigilância, e a gente capacita essa pessoa para ela ser replicar o nosso trabalho dentro da empresa. Qual que é a importância de fazer esse trabalho dentro da empresa? A empresa, todo mundo está ali junto, aglomerado. Então, se eu tenho um doente naquele local, então eu tenho a circulação, tenho a presença de mosquito. O que vai acontecer? Vão se multiplicar. Existe um estudo que mostra que uma pessoa doente pode acometer mais 10 pessoas ao seu redor. Então, as grandes empresas precisam, sim, de ter uma pessoa lá dentro para poder olhar essas questões, porque às vezes fica só nas mãos dos agentes, e a nossa visita ela é bimensal. Então, ela vai, num ano, um agente vai passar na sua residência 6 vezes. Pode ser que passa mais de uma vez, do que isso, devido ao LIRA, né? A gente tem uns períodos no ano que a gente realiza o LIRA. Aí pode ser que o quarteirão da sua casa seja sorteado, sua casa caia, e assim você vai receber uma visita para poder fazer essa pesquisa. Então, hoje, dentro das empresas, é muito importante ter esse trabalho. Por quê? O custo de tratar um doente por dengue é caro. Para a empresa não é interessante perder o funcionário ali por 2, 3 dias de atestado. Tem caso da pessoa ficar 14 dias afastada. Isso é um prejuízo para o município e para a empresa muito grande. Se calcula, em média, R$8.000 para um funcionário tratar de dengue. E a gente está colocando tudo, tá? A assistência médica, o dia que ele não foi trabalhar, o custo que isso gera para a empresa e para o município, tá? Bom, e vale ressaltar, gente, que quando a gente fala aqui que tem que ter um funcionário lá só por conta disso, não quer dizer que os outros funcionários, os outros colaboradores não possam também ajudar. Só para vocês terem uma noção, se você está ali como colaborador, se você viu ali algum tipo de local que possa ser um foco de dengue, não custa nada lá desvirar o copinho, às vezes uma tampinha que está ali, pega, joga fora, né? Todo mundo se ajudando, porque assim, muita gente, né, Douglas, passa mais tempo no trabalho do que às vezes dentro da própria casa. Então, às vezes, não adianta nada a sua casa tá tudo tinindo, bonito, se você chega na sua empresa e tá aquela situação ali propícia pro Aedes aegypti, e você pega dengue no seu ambiente de trabalho e acaba levando isso para casa. Então, tudo tem que ser uma harmonia, tanto dentro de casa quanto dentro da própria empresa, não é isso? Justamente, essa questão, no ponto que você tocou, tem gente que trabalha 12 horas por dia, chega em casa, dorme, e aí a gente está falando qual é o período que o mosquito está mais ativo? É na parte da manhã e no final da tarde. Geralmente, nesses horários, você está no emprego, você está no seu local de trabalho, né? Então, isso, se você fica lá o dia inteiro e lá tem a circulação, a tendência é disso de multiplicar. Aí você faz os dois caminhos. Ou você leva da sua casa para a empresa, ou da empresa para a sua casa, e assim vice-versa. É onde a gente vê as epidemias acontecendo, né? O transporte, transporte do vírus dessa maneira, as pessoas circulando, né, entre as cidades, dentro da cidade, empresa, casa,
e aí começa a replicar esse vírus cada vez mais. Então, igual você falou, o funcionário está ali para isso, não quer dizer que ele só vai fazer isso, né? A gente deixa isso claro para as empresas, mas é muito importante, pelo menos uma vez na semana, esse funcionário ter essa atribuição de andar pelo pátio da empresa, analisar todos os pontos, acompanhar o agente de endemias na visita, e aí o agente de endemias apontar para ele, olha, isso aqui precisa de melhorar, isso daqui de melhorar. Então, assim, esse funcionário lá vai ajudar não só o município, mas a empresa, né? Agora, Douglas, com relação também aos locais onde o inseto pode se reproduzir, ele pode se reproduzir somente em água parada, em água corrente também isso pode acontecer, e em caso de água parada, em quais são os locais que vocês têm mais encontrado focos? Essa questão da água corrente, ela tem que ficar um pouco assim explicada, porque pode acontecer? Pode, mas é mais difícil porque, como ela vai ser corrente, em um momento esse mosquito, essa larva, ela precisa se alimentar. Mas hoje a gente não só encontra só em água parada, por exemplo, como antigamente era pneu, caixa d'água, não. São diversos hoje. Então, por exemplo, a gente entra numa residência, a gente encontra um copo, lata de resto de material de construção, vaso sanitário, caixinha de geladeira. Uma coisa que aumenta muito nessa época do ano, né, no período, né, de transmissão da doença, que são os climatizadores de ar, que às vezes as pessoas colocam gelo lá, né, para climatizar o ar, fica a água lá e a pessoa não tira, então assim, está dentro da sua residência. Até no box do banheiro, naquele onde a porta corre naquela canaleta, quando ela não é furada, pode vir a parar a água ali e ali desenvolver. A gente já encontrou nesses locais. Então vai da tampinha de garrafa, bota, às vezes a pessoa pega uma bota, joga no quintal, tipo, não vai dar nada, dá. Regiões que tem construção, saco de cimento, a gente conta, tem gente que não acredita, saco de cimento é altamente impermeável, ele não molha facilmente, na verdade absorve, a água fica ali. A gente vai lembrando, né? O pessoal acha que papel é porque por ser papel, né? Não vai. A gente tem vários relatos. Uma casca de árvore, então, por exemplo, uma pessoa tem um coqueiro em casa, cai, ele para, fica ali, às vezes até o próprio coco, às vezes as pessoas, né, costumam estar com um coco e joga num lote vago, ele é furado, a gente vai encontrar. Tem casos, até em carcaça de animal a gente encontrar a larva. Já aconteceu. É raro, mas acontece. Então, assim, hoje o mosquito ele evoluiu muito para esse tipo de depósito. Como você falou, por exemplo, uma água corrente, às vezes, antigamente até zonas rurais. Tem zona rural que a gente não encontrava. Porque, às vezes, é considerado uma zona rural, mas já tem uma característica de bairro, né? Já tem muitas casas uma do lado da outra. Então, hoje a gente já tem introdução. Então, você vai chegar lá, você vai encontrar em bebedouro de boi, de vacas diversas, galinha, e às vezes propriamente até no chão, na rua. A gente encontra, às vezes, um local que fica uma poça de água ali, presença de Aedes aegypti. Tá certo, Douglas, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural tem mais para você. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você.
Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Sicredi apresenta 37ª Cavalgada de Pará de Minas. Venha para a maior cavalgada da região. Sexta-feira, dia 21 de abril é feriado e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Tem prova dos 3 tambores, churrascada e shows. Sábado, dia 22, tem super show de Diego e Vitor Hugo. E final da prova dos 3 tambores. Garanta seu ingresso no Simpla, Mr. Shoes, Loja Serjão e Giros. E domingo, dia 23, é o último dia de festa. Troque seu ingresso por 1 quilo de alimento não perecível e aproveite a tradicional cavalgada e muitos shows. Venha se divertir no Parque de Exposições Chicão. Venha para a Cavalgada de Pará de Minas. Realização: Empresário Bar. Apoio: Prefeitura de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre o combate à dengue e como isso tem sido feito aqui em Pará de Minas. Bom, Douglas, agora a gente vai falar justamente sobre isso, né? Aqui em Pará de Minas, quais são os bairros que vocês mais estão encontrando os focos do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela? O currículo é grande. A gente tem que ter uma colinha. Mas alguns a gente sempre fala que são os bairros, os maiores da cidade, sempre eles estão no topo, né? Hoje a gente pode falar Padre Libério, Santos Dumont, Recanto da Lagoa, Providência, Walter Martins, Residencial Capanema, Grão-Pará, São Pedro, União, São José. A gente também está tendo uma elevação muito na região do Nossa Senhora das Graças, ali, que é a região central, é uma região muito crítica, porque tem local que tem ali no centro que a gente entra numa porta, quando você assusta que não, você está num sótão que a gente não faz nem ideia. Ou às vezes você entra e atrás tem um mundo ali naquela, vamos falar, na nossa rua direita ali, que a gente nem imagina que tem ali no fundo. Então são essas regiões hoje a gente mais apresenta foco. O bairro Vila Ferreira, então fala assim, sempre os bairros grandes, né, essas regiões de maiores, são os bairros que têm mais habitantes, são os bairros hoje que apresentam mais foco. Claro que tem aqueles bairros menores, mas geralmente a gente faz um fechamento, porque às vezes são bairros tão pequenos que apresentam números grandes, mas no apanhar de tudo, quando a gente fecha, né, um conjunto, né, um extrato, a gente vê um número muito grande. Não só da presença de larvas, mas assim também como de notificações. Ok, Douglas, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais e como a população pode fazer contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também com a Central de Endemias? Eu sempre falo que agora a gente tem que pensar o seguinte, vamos evoluir igual evoluiu com o mosquito, igual o mosquito evoluiu, né? A gente sabe aonde o mosquito está, onde ele se reproduz, como que é, então a gente precisa de fazer a nossa parte, não só como população, como poder público, a gente vem fazendo, então a gente precisa muito disso. A gente tem, né, os meios de canal, muitas vezes a gente pode usar o aplicativo da Prefeitura, que é a Prefeitura de Pará de Minas, você pode fazer as denúncias ali, entrar em contato ali, relatar, você pode anexar fotos pelo aplicativo, né, ou se não, você pode entrar em contato pelos telefones 3231-7722, que é o telefone da nossa vigilância em saúde, e dependendo da demanda, que às vezes as pessoas confundem, a gente direciona para a secretaria responsável, né? Tem a ouvidoria da prefeitura, e que também é um canal onde as pessoas podem entrar em contato e deixar a sua reclamação, a sua sugestão, né, o seu elogio, tudo através desses canais hoje.
Tá certo, Douglas. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Se a hora que precisar, a gente está à disposição para falar aí desse mosquito que tanto tira a paz da gente. Ok, obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que está aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato comercial com esse telefone de WhatsApp que aparece aí na sua tela. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!